pessoas insistem em defender o indefensável. A gente tenta de toda maneira, manda reportagens de revistas, de jornais, manda vídeos, manda imagens, constrói argumentos mais bem fundamentados possível, e mesmo assim as pessoas insistem em defender o indefensável. A gente tende a pensar essa questão de ter uma opinião ou de uma maneira excessivamente iluminista ou de uma maneira excessivamente religiosa. Quer dizer, ou a gente imagina que uma opinião se forma a partir de um exercício racional de pesquisa de fatos, de fontes, de dados, de organização dos melhores argumentos a partir de tudo aquilo que a gente ouviu dos outros, numa cadeia lógica bem construída que dê para nós uma opinião. Essa é a via iluminista. Ou ainda com uma cabeça bem religiosa, quer dizer assim, ou uma pessoa é essencialmente boa na sua alma e aí defende opiniões alinhadas com a moral universalmente estabelecida, ou uma pessoa é essencialmente ruim na sua alma e expressa isso defendendo opiniões ruins, erradas, más, perversas, de acordo com a moral universalmente estabelecida. Bom, nem uma via nem a outra nos ajudam muito a entender por que as pessoas defendem o indefensável. Em geral, quando a gente se engaja nesses debates intermináveis de internet, a gente ou está pensando de uma dessas maneiras ou da outra, ou combinando as duas confusamente. Se a gente vai pensando de uma maneira mais iluminista, a gente vai argumentando, colocando cada vez mais fundamentação nos nossos argumentos, apresenta dados, apresenta pesquisas, apresenta vídeos, apresenta especialistas das mais diversas áreas falando. Ou, se a gente estiver pensando de uma maneira mais religiosa, a gente se coloca como combatente de uma cruzada moral. Não, eu preciso enfrentar essa pessoa para mostrar para ela que ela está errada, para vencê-la, para derrotá-la, porque eu sou um representante do bem lutando contra o mal. Os resultados, a gente sabe, são muito pequenos, né? Tanto numa abordagem como na outra, em geral a pessoa sai achando que quem defende o indefensável é a gente e que ela está muito correta. Em geral, as duas abordagens tendem até a irritá-la. Uma, por um lado, ela pensa, vem você com esses seus textos, dados científicos, essa sua ilustração aí acadêmica, você é ligado à universidade, você, já está todo trabalhado nesse monte de ideia aí de intelectual, eu não quero saber nada disso, eu quero a minha experiência, né? Eu sei melhor que você porque eu vivi, ou porque eu ouvi falar, ou porque eu recebi uma imagem no WhatsApp da minha família, e é verdade, acabou. A abordagem da cruzada moral tende a irritar ainda mais a pessoa, porque ela vem essa pessoa arrogante querer aqui me humilhar publicamente, dizendo que eu defendo o mal e ela está do lado do bem. Vai pro inferno você, eu quero viver aqui minha vida com a minha opinião e acabou. Para entender melhor o que acontece, acho que a gente podia, em primeiro lugar, se colocar a seguinte questão: como se forma uma opinião? Será que uma opinião se forma dessa maneira iluminista, com um peso racional de causas e consequências, e argumentos, e fatos, e evidências? Será que uma opinião se forma a partir da essência, de uma maneira mais religiosa, assim, a partir de uma essência moral inscrita no fundo da nossa alma? Talvez seja diferente. Começa desde o nosso nascimento. Nós somos os animais, como diria Freud, mais desamparados dentre todos os animais do mundo. Quer dizer, os outros animais já nascem, ou demoram muito pouco tempo, a pegar uma certa noção básica de como procurar comida, como procurar abrigo, como defender suas próprias vidas, como se proteger de certa maneira. Nós passamos todo o longo período dos primeiros anos da nossa vida, muitos anos, sem ter a menor noção de como procurar comida, de como procurar abrigo, de como nos proteger. Um desacordo, uma desavença, um divórcio completo entre desejos e necessidades e a coordenação motora necessária para satisfazer esses desejos e necessidades mais básicos. A gente não tem, durante muitos anos, a nossa coordenação motora é completamente incapaz de corresponder às nossas necessidades e desejos. É preciso um longo período de treinamento duro
para aprender o mínimo de coordenação motora que a gente passa a desenvolver com uma certa idade e que depois se estabiliza, fica assim tranquilo, ainda não é nem parecido assim, né, com a coordenação motora dos gatos, com a coordenação motora dos peixes. Nós não somos os campeões de coordenação motora, a gente ainda é bem estabanado perto dos animais com as melhores coordenações motoras. Mas mesmo assim dá para o gasto, né? Dá para viver legal. E claro, essa coordenação motora, depois de bem estabelecida, só vai ser perturbada por distúrbios, doenças, ou então quando a gente toma alguma daquelas substâncias que servem justamente para perturbar um pouco esse senso de coordenação mental e motora, para ajudar a lidar um pouco com as dores do dia a dia. Mas enfim, somos a espécie mais desamparada dentre os animais. Se a gente está aqui hoje é porque algumas pessoas, não necessariamente mãe, pai, mas algumas pessoas despenderam penosas quantidades de tempo e energia para manter a gente vivo, funcional, e satisfazer algumas das nossas necessidades e desejos mais básicos. A gente não estava aqui hoje, eu gravando esse vídeo e vocês agora assistindo. Na relação com esses primeiros cuidadores, já se inscreve em nós uma série de afetos muito positivos e outros muito negativos, uma série de projeções de parte a parte do que se espera do outro, do que se imagina que o outro espera de nós, uma série de exemplos muito práticos que se inscrevem na nossa vida afetiva e que vão construindo para nós um senso muito particular, muito singular, de que tipo de exemplos nós queremos copiar, de que tipo de exemplos nós queremos nos afastar. Assim, eu quero ser exatamente como o meu pai nisso, eu quero ser exatamente como essa pessoa que cuidou de mim nisso, ou eu não quero de jeito nenhum ser como essa pessoa que cuidou de mim nesses e nesses aspectos. Eu não quero de jeito nenhum agir da maneira que ela agiu, reagir da maneira que ela reagiu em tais e tais situações. Não que eu vá processando isso racionalmente, é isso que eu quero dizer, mas esses exemplos, esses impactos afetivos vão se inscrevendo na nossa rede de afetos que compõem o nosso corpo, a nossa carne, a nossa vida. É um processo afetivo, quer dizer, aquilo que nos afeta, nos marca, deixa marcas. E isso vai construindo para nós uma determinada autoimagem muito ligada aos exemplos afetivos que nós queremos copiar e dos quais nós queremos nos afastar. Tanto em relação aos primeiros cuidadores, quanto em relação às projeções que vão se fazendo posteriormente, naquelas pessoas das quais nós nos aproximamos, daquelas pessoas das quais nós nos afastamos. Porque assim, quando em algum momento das nossas vidas a gente percebe que esses primeiros cuidadores não têm nem todo o poder, nem todo o amor, possivelmente, que nós projetamos neles, nos nossos primeiros anos, a gente começa a transferir essa demanda, né, essas projeções de poder e amor para outras figuras. Podem ser ídolos, podem ser mestres, podem ser professores, podem ser líderes religiosos, líderes políticos, artistas de toda ordem, amigos, amantes, pessoas de todo tipo. A gente vai projetando, né, para um lado e para o outro essas fantasias de poder, de amor, de cuidado, de carinho, também de agressividade, uma série de projeções, uma miríade, uma rede de projeções afetivas. Essa rede de projeções afetivas, entrelaçada de maneira super complexa, é que vai construindo ao longo da nossa vida para nós uma série de ideias sobre o que nós queremos ser e o que nós não queremos ser. E é a essa rede afetiva, que envolve desejos e fantasias e projeções de toda ordem, é a história singular de constituição dessa rede afetiva, que se confunde com a história singular de cada um de nós. É isso que forma para nós uma opinião, né? Então, assim, defender uma opinião não é só defender uma opinião para nós que nos formamos dessa forma, para um eu que se formou dessa forma. Defender uma opinião é se aproximar
daqueles exemplos afetivos que se inscreveram na nossa mente como positivos. É se aproximar daquilo que nós construímos ao longo de toda a nossa vida como aquilo que nós queremos ser. E é nos afastar daquilo que se construiu numa imensa e complexa rede afetiva ao longo de toda a nossa vida, daquilo que nós não queremos ser. Então é muito difícil mudar de opinião. É muito difícil mudar de opinião. Porque mudar de opinião não é só mudar de opinião. Mudar de opinião é transformar e transtornar o eu. É transformar e transtornar tudo aquilo que se construiu ao longo de toda a nossa vida como um senso de autoimagem, de autoidentidade. É muito difícil, muito difícil. Mudar de opinião pode ser aproximar-se perigosamente daquele pai que era super liberal na rua e com os amigos, mas em casa era super ausente ou super agressivo. Mudar de opinião é trair a memória afetiva daquela avó super afetuosa que nos ensinou tudo que nós sabemos sobre o bem e o mal. Mudar de opinião é trair o exemplo e a confiança daquele líder religioso que esteve ao nosso lado nos momentos mais difíceis da nossa vida, que acreditou em nós quando ninguém mais acreditava. Mudar de opinião pode ser trair a memória afetiva daquele professor que nos ensinou tudo o que a gente sabe, que nos serviu de exemplo, né, na vida. É muito complicado mudar de opinião. Não é nada simples. Agora, crescer e exercitar a liberdade mental, exercitar a nossa própria capacidade de autoformação na vida, também, faz parte desse processo, questionar, colocar em questão as redes afetivas que se construíram em torno de nós e que formaram para nós uma determinada autoimagem, um determinado senso de identidade. Se a gente quer crescer, né, de alguma maneira, o nosso crescimento pessoal, nosso trabalho de formação, se a gente tem interesse em fazer um trabalho de formação, passa pelo questionamento dessas redes afetivas que construíram para nós um determinado eu. Senão a gente vira servo, né? Fica assim, extremamente limitado e aprisionado por essas redes afetivas, de modo que, se as circunstâncias da realidade estão nos mostrando evidências que contrariam certas opiniões, de maneira que, se a gente está conversando com muitas pessoas que com ótimos argumentos estão nos mostrando que as nossas opiniões estão defasadas ou estão apontando para um lado completamente contrário ao que as circunstâncias da realidade estão mostrando. A gente vai continuar aferrado às nossas opiniões por continuar aferrado a essas mesmas redes afetivas, de exemplos positivos e negativos que se inscreveram afetivamente no nosso corpo, na nossa carne, no nosso espírito, na nossa vida. Pode ser extremamente aprisionante. É extremamente aprisionante viver nesses estreitos limites das redes afetivas que se construíram para nós. Portanto, faz parte de um exercício de crescimento e de libertação mental, um exercício de liberdade mental, que para mim é a filosofia, o ser capaz de, sim, colocar em questão essas redes afetivas, essas redes de projeções de fantasias e desejos em outras pessoas que se construíram ao longo da nossa vida, essas miríades de exemplos positivos e negativos dos quais nós queremos nos aproximar e dos quais nós queremos nos afastar. Não é se desfazer disso, ninguém se desfaz disso, isso faz parte de nós, isso faz parte da nossa formação. Mas aprender a lidar com isso, de forma a sermos menos servos disso
e um pouco mais maleáveis na lida com isso e as circunstâncias da realidade e os nossos próprios desejos e fantasias. Eu preciso aprender a negociar com essa rede de afetos, com as circunstâncias da realidade e com os nossos desejos e fantasias. Agora, isso parece que é um exercício que, justamente porque é muito arriscado, porque é muito dolorido, porque é até certo ponto angustiante, embora seja o caminho da liberdade mental, parece ser um caminho que muito poucas pessoas estão dispostas a percorrer, sabe? Parece que poucas pessoas estão dispostas a percorrer esse caminho. Ele é difícil, ele é sofrido. Agora, a recompensa dele não tem preço. É o exercício da própria liberdade mental. Então, assim, mudar de opinião é abrir-se, de certa forma, a essa liberdade mental, mas abrir-se também à radical abertura da mente. Porque, assim, nesse percurso, a gente se depara com uma dimensão da mente, talvez uma dimensão mais fundamental da mente, que é a da pura abertura. Abertura. A mente parece não ter marcações valorativas já impressas em si desde o nascimento. Justamente as nossas opiniões, os nossos valores, aquilo que vale mais para nós ou não, as nossas ideias sobre o mundo, os nossos ideais de quem nós queremos ser ou não, são construídos por um processo que envolve diversas circunstâncias, diversos exemplos, diversas marcações afetivas ao longo das nossas vidas. Por isso mesmo é possível educar essa espécie e, dependendo do tempo e do lugar em que ela nasce, ela é educada de uma maneira absolutamente diferente. E ela desenvolve, de fato, compreensões absolutamente diferentes do mundo, das pessoas e de si mesma. Porque parece que no nível mais fundamental, essa mente é abertura, possibilidade. E isso é extremamente libertador, por um lado, mas por outro lado pode ser extremamente angustiante.